Senador Flávio Bolsonaro, a Comissão de Segurança Pública aprovou 2 projetos de lei, um sobre o aumento do prazo para queixa de violência doméstica. Qual a importância desse projeto, senador? Bom, é importante ressaltar que mesmo em função das atividades em todo o Brasil, em que há uma dificuldade da presença física dos senadores aqui no Senado, nós optamos por fazer uma sessão deliberativa aqui na Comissão de Segurança Pública exatamente para conseguir dar andamento a projetos importantes como esse. Então, esse primeiro projeto é para que possa haver mais prazo para que aquelas pessoas que são vítimas de violência doméstica possam tomar as providências legais contra seus agressores. Eu lembro que foi o governo Bolsonaro em que houve o maior mutirão para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra agressores de mulheres. Foi uma grande força-tarefa, à época era a ministra Damares, que hoje é senadora, que estava à frente do Ministério de Mulher, Direitos Humanos e Família, em que houve uma prisão em massa de centenas de agressores de mulheres, portanto colocando em prática essa legislação, mas esse projeto específico é exatamente para isso, é para que haja mais tempo, porque pode haver uma caducidade desse prazo, o prazo era menor, então se há uma mulher, por exemplo, que foi vítima de agressão, ela não fizesse dentro desse prazo, ela perdia o direito de fazer o registro ou mais providência, então a gente amplia esse prazo para proteger mais as mulheres. Senador, outro projeto também que foi aprovado é o PL 3834, que permite o funcionamento de um botão de emergência, uma espécie de botão de pânico para os motoristas profissionais. De que forma que isso pode ocorrer, senador? Olha, já existe tecnologia disponível para isso e, obviamente, que a intenção é proteger os trabalhadores que são vítimas desse tipo de criminoso. Imagina, quem trabalha dirigindo um carro de aplicativo, ou um táxi, ou um coletivo também, ele não sabe quem são as pessoas que entram no seu veículo. Então é importante que a gente tenha em lei a disponibilização de qualquer dispositivo, seja mecânico, um botão escondido ali perto do volante ou um botão de pânico dentro do próprio aplicativo, já que esses motoristas, via de regra, dirigem os seus veículos com o celular aberto, com o Waze ou algum aplicativo de mapa, para indicar o trânsito e tal, onde ele também tenha como, de uma forma rápida e o mais discreto possível, acionar a força policial mais próxima, que vai ser avisado a partir da entrada em vigor dessa lei, de que ali, naquele veículo, compartilhando a geolocalização, está havendo um crime. Então, mais uma vez, a intenção é proteger os trabalhadores que estão aí muito mais suscetíveis a esse tipo de crime, como motorista de aplicativo, táxi e de coletivos. Senador, agora um outro projeto importante também foi concedido à vista, que é a legítima defesa para agentes de segurança pública. Esse projeto parece que amplia as hipóteses em que as reações defensivas podem ser consideradas legítimas pelas forças policiais. O senhor acredita que, apesar da vista concedida, pode ser aprovado em breve? Qual é a força e a importância desse projeto? Olha, sobre o projeto, ele é muito importante, porque a legislação avança conforme a realidade e conforme alguns absurdos vão acontecendo na prática, e nós tentamos, por intermédio de mudança legal, aprimorar alguns dispositivos. Então, esse é o caso de, por exemplo, um ladrão que invada uma residência em um primeiro momento para cometer um crime patrimonial, para roubar alguns itens, para roubar dinheiro, joias, televisão, enfim, qualquer tipo de coisa que tenha valor. E esse projeto, ele dá a garantia ao proprietário desse imóvel ou desse veículo que ele possa lançar mão de uma força letal, sim, arma de fogo, para defender a sua propriedade, para defender a sua própria vida. Porque, infelizmente, já aconteceu de juízes que acabam tomando decisão em que um ladrão invade uma residência, ele é atacado por um cachorro, por exemplo, e o ladrão ainda tem a cara de pau de entrar com um pedido no judiciário para ser indenizado por ele ter sofrido algum dano físico. Então, para evitar absurdos como esse, para dar mais segurança, para que as pessoas possam exercer o seu direito constitucional integralmente dentro de suas residências ou dentro de seus veículos, é que esse projeto ele está sendo discutido aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu lamento muito, porque era para ter sido aprovado hoje, mas houve um pedido da base do governo Lula, que, ao que me parece, está contra esse projeto, para que ele fosse votado de forma quando houver a sessão presencial, já que nessa semana nós aqui no Senado estamos em um modo semipresencial. Portanto, grande parte dos senadores não está aqui fisicamente, está participando pela internet, mas eu atendi ao pleito deles para que na próxima semana
na próxima reunião da Comissão de Segurança Pública, esse projeto seja votado com a presença do maior número possível de senadores, para que haja o debate, as opiniões e posições de todos fiquem bastante claras, mas eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, porque eu não consigo imaginar quem é que vai ter aí a cara de pau de defender um bandido num momento como esse que nós estamos tratando esse projeto, exatamente para dar segurança jurídica para o cidadão de bem, para que possa exercer o seu direito constitucional à legítima defesa da vida e da sua propriedade. Senador, ainda falando de segurança pública, ampliando um pouco mais sobre a CPI do crime organizado. O requerimento já foi lido em plenário, agora se aguarda a instalação. O senador Alessandro Vieira deve ser o presidente, porque foi ele que apresentou o requerimento. Mas com relação às indicações do seu partido, quem pode ser o próprio relator dessa CPI do crime organizado? Olha, primeiro dar os parabéns ao senador Alessandro pela iniciativa. O crime organizado criou metástase em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, que é o meu estado originário, a gente sofre bastante com isso, então a gente tem que ter mecanismos, inclusive para complementar o que as próprias polícias já fazem no âmbito de investigação, para que aqui uma CPI como essa possa lançar mão de seus instrumentos legais para quebrar de uma forma verdadeira, real, prática, essas estruturas criminosas que estão muito bem organizadas, inclusive lavando o dinheiro das suas atividades, né, esquentando esse dinheiro que tem origem no tráfico de drogas, no tráfico de armas, tem origem no domínio dessas cidades que eles exploram os trabalhadores, obrigam a pagar pelo gás, pela internet, até aluguel muitas vezes, isso quando não expulsam de suas propriedades. Então essa prática ela foi disseminada em todo o Brasil, infelizmente, e essa CPI vem nesse intuito e dentro do nosso bloco eu já pleitei a participação, eu quero fazer parte dessa comissão, eu acho que eu tenho bastante a colaborar, inclusive trazendo informações do meu estado de Janeiro, de onde, após a DPF 635, acabamos criando uma espécie de resort do tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro. Os bandidos se sentiam protegidos em função da quase inviabilidade de atuação por força da segurança pública para combater esses criminosos. Muitos criminosos de outros estados vieram para o Rio de Janeiro e depois voltaram para suas bases com um conhecimento aprimorado na sua atividade criminosa. Então eu pretendo fazer parte dessa comissão e a gente está discutindo dentro do bloco a possibilidade de indicar o relator dessa CPI, a princípio o senador Magno Malta, que é quem já tem muita experiência em CPIs, tem muita experiência em temas como esse de combate ao crime organizado, já trabalhou inclusive em outras CPIs com temas parecidos, portanto vamos pleitear que ele seja o relator dessa CPI, porque eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai unir todos nós, independente de ideologia política, independente de partido, todos nós queremos defender a população para que não sejam mais vítimas desses criminosos. Senador, junto com essa CPI, também a CPMI do INSS deve ser instalada concomitantemente, né? Simultaneamente, duas comissões de inquérito funcionando. O senhor acha que isso pode perder a força da própria CPI do crime organizado? Eu acho que não, são dois temas muito importantes e essa CPMI também da corrupção no INSS, ela precisa estar com esse espírito de buscar proteger os aposentados, pessoas idosas, muitas vezes pessoas vulneráveis, pessoas que muitas vezes são até analfabetas, foram induzidas a assinar, por exemplo, um desconto no seu contra-cheque e por trás essa máfia de associações e de sindicatos, muitos deles mal intencionados, que se utilizam dessa falta de conhecimento para tirar dinheiro de quem faz conta no final do mês para comprar remédio, para comprar comida para sua família, para pagar um colégio para um neto, para uma neta. Enfim, é muito triste que ainda existam pessoas que se encaminhem para esse tipo de prática criminosa tão covarde, né, tão abominável. Então, acho que não vai atrapalhar, as CPIs podem tramitar ao mesmo tempo aqui no Parlamento e fica aqui o meu desejo de que em ambos os casos se busque apenas proteger o cidadão, proteger o aposentado, proteger quem é vítima de organizações criminosas e para que não se fique buscando culpados. No caso, essa CPMI vai ser composta por deputados e senadores e nós estamos trabalhando para que o foco seja exatamente esse. Punir quem tiver que punir, independente se for no governo Bolsonaro, se for no governo Lula. O fato é que durante o governo Lula o aumento foi exponencial, gigantesco no tocante aos descontos nos contra-cheques dos aposentados. A corrupção ela explodiu de uma forma desenfreada
e nós não vimos o governo Lula tomando nenhuma providência com relação a isso, já que há pelo menos 2 anos sabiam que esse problema estava acontecendo. Senador, a UPL já tem as suas indicações para a CPMI do INSS? O senhor já tem quem vai compor a CPMI pelo PL? A gente vai discutir isso na reunião do bloco, tá? Seria hoje, mas em função da ausência de muitos, vai ficar para a semana que vem, mas já há uma disputa muito grande de todos os senadores do nosso bloco, do Partido Liberal e do Novo, para que participem de ambas as comissões. A gente vai chegar num consenso e vamos colocar os nossos melhores quadros para trabalharem mais uma vez em defesa dos aposentados do INSS e em defesa das vítimas desses criminosos em todo o Brasil. Senador, por fim, a última pergunta. Os senhores comentaram na Comissão de Segurança Pública sobre o caso da jovem Juliana, que é carioca do seu estado e que acabou falecendo depois de muitas horas aguardando um resgate. O que o senhor acha que faltou nesse caso? O que o senhor teria a dizer até a família, que é sua conterrânea? Nesse caso, a família, óbvio, fica aqui o nosso sentimento, a nossa solidariedade. Foi uma situação muito triste, que todos nós aqui ficamos acompanhando, né, perdendo fôlego muitas vezes, né, querendo que tivesse um desdobramento feliz. Né, infelizmente não aconteceu. Né, enfim, cabe a gente lamentar, pedir a Deus que conforte a família, né, e pedir para as pessoas ficarem mais atentas para que não aconteçam situações mais como essa. Considerando que houve também o caso do balão que foi incendiado em Santa Catarina, também outra tragédia, o senhor acha que é preciso, no Senado, no Congresso, estabelecer uma nova legislação sobre turismo de aventura para dar mais segurança para aqueles que se dedicam a essas atividades? Olha, eu acho que é inevitável que se caminhe para uma modernização dessa legislação, porque qualquer atividade de risco como essa tem que ter alguma regulamentação para dar segurança às pessoas que querem pagar para ter esse tipo de lazer. Né? É assim com asa delta, é assim com parapente, e tem que ser assim também com balonismo. E aí, como é uma matéria bastante técnica, a gente tem que trazer as autoridades, em especial a ANAC, para que colaborem com um texto nosso aqui. E o ponto principal, acredito eu, vai ser no tocante à fiscalização, porque a ANAC acaba de sofrer um corte de verbas por parte do governo Lula, portanto não tem braço, não tem recurso humano suficiente para fiscalizar essa atividade no Brasil inteiro. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. Então um ponto pode ser, sim, que haja essa responsabilidade, né, compartilhada entre estados e até municípios para que façam essa fiscalização de uma forma periódica, de uma forma inopinada, para que todos aqueles que queiram fazer o balonismo tenham a segurança que estão indo para um serviço que está sendo prestado com qualidade, com segurança e que vai minimizar qualquer risco às vidas dessas pessoas. Muito obrigada pela entrevista, senador.